esse problema tem sido para além da política. Nós, âncoras de telejornais, estamos enfrentando esse problema. Tanto que juridicamente isso já foi levado adiante com as próprias plataformas. Pegam o nosso rosto, mudam a nossa... Tem vídeo meu com isso. Parece que sou eu falando, mas não é. A voz é idêntica à minha, mas não sou eu. Isso é um crime. Se isso já acontece com nós, âncoras, comunicadores e tudo mais, você imagina no período eleitoral. Então, o TSE, né, Juliana, expandindo a conversa para Juliana, para Débora e para Basília, o TSE está tentando, assim, ó, nadar mais rápido do que o ideal para conseguir evitar esse problema que vai ser uma bomba. E a Débora tem um bastidor quentíssimo para gente. Quem comemorou esse pacote aprovado pelo TSE foi o próprio ministro, Alexandre de Moraes. E por qual motivo, Débora, o ministro é satisfeito com essa decisão? Pois é, sempre a justiça acaba ficando a reboque, né, dos crimes, dos acontecimentos. Dessa vez, como você disse, está tentando nadar mais rápido, né, Elisa? Olha, porque apesar da relatora dessa matéria ter sido Carmen Lúcia, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, vê na questão da... responsabilização das plataformas digitais, as redes sociais e tudo mais, é a bandeira dele. Então, vamos lembrar, no ano passado ele foi ao Congresso Nacional pessoalmente, foi à Câmara, também esteve com o presidente do Senado para entregar sugestões para o projeto de lei de regulamentação e também de combate às fake news. E nesse texto que ele levou, nesse conjunto de sugestões, estava principalmente a questão da responsabilização das plataformas. E a gente está falando do que na prática? Por exemplo, esse vídeo que você falou, quanto tempo demorou para sair do ar se você, com a manipulação aí da sua Sim. voz, né? Quanto tempo demorou para sair do ar? E detalhe, tá no ar ainda. Há meses, você manda denúncia, vai replicando, né? A empresa entra com a via jurídica, está no ar ainda. Se fosse um processo eleitoral, olha o tamanho do problema, né, Débora, que isso causaria. Um dia já é suficiente, se for especialmente às vésperas da eleição, já é suficiente para causar um estrago, podendo até ser irreversível, né, Elisa? Então, ele realmente comemorou. É claro que nos bastidores ele conversou com a relatora, né, e explicou a importância. Eles estavam conectados nessa discussão. Então, foi considerada uma vitória pessoal dele de ter conseguido incluir nessa minuta, né, nessa apresentação, a questão das plataformas digitais. Pois é, Alexandre de Moraes sempre falou muito sobre isso, né? Eu lembro de uma palestra, era um encontro que debatia essa coisa digital e ele falava que acreditava e ainda fala muito que a autorregulação é algo que dá certo quando as plataformas estão empenhadas no combate a uma regra, mas que deveria ser criada uma regra, e aí eu faço gancho aqui para a apuração da Juliana Lopes, que o Congresso deveria regulamentar. E que mais? Ele sempre disse assim... se quiser regulamentar tudo, não vai dar certo. É muita coisa, são muitos assuntos diferentes, mas tem que começar, tem que sair do papel. Juliana, o que você está sabendo sobre o Congresso tentar não ficar para trás nisso? Porque o TSE está vendo as regras eleitorais. Mas e o Congresso naquele papo, tipo o PL das fake news? O Congresso quer digital nessas mudanças e principalmente voltados para a inteligência artificial, aquele pacotão do PL das fake news tem ali uma divisão, principalmente em relação à questão da saída, né, dos conteúdos, como penalizar de alguma forma as plataformas, quem vai ser o órgão que vai fazer essa fiscalização. Isso ainda está no campo ali da discussão sem muito consenso. Mas no que diz respeito à inteligência artificial, especificamente a questão da deepfake, tem ali um entendimento tanto do lado da base governista quanto da oposição de que isso precisa ser olhado com bastante cuidado. E o Congresso não quer ficar só olhando ali a decisão vinda pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente estava falando que Alexandre de Moraes já discutiu muito esse assunto e foi o responsável por agir, por abrir um caminho, inclusive subindo ali o sarrafo do Tribunal Superior Eleitoral para conseguir... de alguma forma, enquadrar ali as redes sociais para as mudanças em relação às fake news. Então, tem nesse momento uma série de projetos lá no Congresso Nacional que tratam sobre esse assunto, mas a ideia é juntar ali num texto
que tem ali a articulação tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados para conseguir também aprovar alguma medida que tenha, inclusive, impacto nas eleições de 2024. O que o Congresso está esperando? Uma conversa muito específica entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, ela que ainda não aconteceu para tratar especificamente desse assunto, para entender que texto pode ser ali juntado num projeto só que tenha as ideias dos deputados e também dos senadores. Só para finalizar, lá no Senado Federal tem um projeto, inclusive, do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está ali numa comissão, andando a passos lentos. Tem uma discussão mais ampla que vai para além da eleição, sobre o uso da inteligência artificial e dessa tecnologia, por exemplo, no campo da medicina. E aí a ideia é pegar ali alguns pontos de consenso para colocar num projeto só. Precisa saber como é que isso vai andar, mas deve andar a partir de uma conversa entre os presidentes das duas casas, que ainda vai ser marcada. Esse negócio de deepfake é tão grave, tão grave. Eu ouso dizer que o mais grave de todos, assim, é Marcos Mion, num vídeo mentiroso, dizendo que ele encontrou a cura para o autismo. Isso aí é um lance assim, qual que é o tamanho do crime que uma pessoa que comete esse crime tem de responder, tem de pagar? Você pega um comunicador e inventa, ele que tem um filho que é autista, né, que tem TEA, transtorno do espectro autista. Você inventa que uma pessoa descobriu uma cura, é uma parada assim, um problema imenso. E eu vou piorar o debate. Porque a Basília Rodrigues traz para a gente mais um aspecto que é muito interessante. Os partidos estão alegando que as ações de apoiadores, ou seja, eu sou só um eleitor, eu não sou do partido, que essas ações não podem ser confundidas com as dos candidatos. Sim. E aí vai ter que ter investigação, né, Basília, se por trás desses apoiadores não tem os candidatos. Talvez já seja até uma pré-defesa, né, dessas legendas, quando elas estiverem reunidas em coligações para as campanhas, do que poderão falar, que a justiça ou a investigação não podem confundir candidato com apoiador. Tem muito desses vídeos que saem aí com a imagem dos candidatos ou dos rivais desses candidatos e você não sabe exatamente a fonte. Aquele candidato vai ser o beneficiado, né, pela mentira, mas quem foi que divulgou, quem criou este conteúdo? Isso torna ainda mais difícil a fiscalização, torna muito difícil a identificação dessas pessoas. Mas, claro, em que pese a necessidade da gente falar da dificuldade disso, ninguém quer que passe pela impunidade. Começou pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, coisas difíceis também devem ser feitas, né? Começou ali pela resolução do TSE, agora destrava as discussões na Câmara e no Senado Federal, que tem que vir com as leis. Como ter certeza que aquele conteúdo foi produzido pela campanha do candidato em questão e não um apoiador qualquer, porque isso também acontece. Um outro ponto de discussão, e aí eu acabo respondendo algo que você falou na sua pergunta. Deepfake, o que é deepfake? É uma dúvida generalizada, esse é um termo novo na política, em tempos de fake news, agora começar a falar de inteligência artificial, deepfake. Eu peguei aqui um exemplo desses projetos de lei que tramitam ali no Congresso Nacional. Esse é assinado pelo deputado Kim Kataguiri, do União Brasil. Inclusive, texto que tem o apoio do PL, da bancada bolsonarista. Esse texto diz que deepfake constitui crime criar, utilizar propaganda deepfake no período das eleições, visando manipular informações para prejudicar o senso de realidade dos eleitores. Há um entendimento nesse projeto, ou dos defensores desse projeto, que deepfake é a manipulação da imagem do candidato. Esse conceito vai ser muito discutido e precisa ser ampliado, porque só vai ser deepfake quando tratar de uma questão eleitoral ou o Congresso já está pronto para discutir uma lei que imponha uma regra contra qualquer pessoa que movimente o deepfake, que movimente a mentira por meio da inteligência artificial. Difícil, hein? Difícil demais. Muito boa provocação que a Basília nos traz aqui. Obrigada, Débora, Basília e Juliana.